Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, boa noite, tudo bem com vocês? Pastor Rinaldo, ao vivo com vocês agora, nesse exato momento, 22 horas 30 minutos, estamos falando aqui do sul do Brasil e passando aqui para dizer que hoje é a nossa 27ª live de 2023. A live com o tema Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem lhe ajudado até aqui, então se Deus tem ajudado você até aqui, Ele vai continuar, obviamente, ajudando você até aquele grande dia. O dia em que você vai estar diante da presença dEle. Nós vamos hoje falar de um assunto que eu acredito que seja muito relevante para a nossa noite. Nós vamos falar algo aqui que vai com certeza abençoar a sua vida. Irmã Terezinha Salete já está conosco ali, né? Irmão, quem mais está ali? Terezinha está mandando a paz do Senhor. Alguns irmãos estão chegando. Nós estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Estamos nessas plataformas digitais hoje e você está aí agraciado pela bênção de Deus na nossa live Ebenezer. A live da bênção, a live do milagre. Tem pessoal que já estão chegando também no nosso Instagram e também no nosso canal no YouTube. Compartilhe essa live, vá chamando as pessoas. Eu estou muito feliz porque tenho recebido aí anúncios de pessoas que têm dito: pastor, nós temos sido abençoados nestas lives que o Senhor está fazendo. Então, estou compartilhando aqui os links nos grupos que a gente tem e esperando as pessoas entrar, porque a gente vai falar aqui de Bíblia. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que têm dito: pastor, eu tenho sido abençoado. Meus irmãos, nós já estamos ao vivo para todo o Brasil, na nossa live de palavra e oração, a live Ebenezer. Entra lá, chama todo mundo e vamos dar glória. É isso aí. Nós hoje vamos ter a participação de alguns irmãos aqui na nossa live, tá certo? Irmãos em Cristo que querem participar da nossa live, falar um pouquinho da palavra de Deus e nós vamos ouvi-lo. Nós vamos começar com o nosso apóstolo Luciano da Mata, lá do Rio de Janeiro. Ele vai estar falando aqui na nossa live, esse grande amigo, esse grande homem de Deus que está constantemente aí incumbido nessa responsabilidade conosco aqui de transmitir essa live. Eu vou soltar o áudio dele aqui, que ele nos mandou, e escute esta palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Deus vai falar com você, com certeza, em nome de Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o apóstolo Luciano da Mata, da cidade de Resende, Rio de Janeiro. Somos presidente, pela misericórdia de Deus, da igreja Assembleia de Deus, Tocha Viva, aqui nesta cidade. E também fazendo parte aqui mais uma noite, né, da live do pastor Rinaldo Silva, nosso amigo. Essa live abençoada, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria deixar a palavra para os irmãos, que se encontra no Salmo 23, versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, irmãos, acredito eu que Davi estava num momento, quem sabe, muito atípico, um momento difícil da tua vida quando ele escreveu esse salmo, né? Porque a gente sabe que o Salmo 23, ele não retrata só as abundâncias, as bênçãos de Deus. Talvez Davi estivesse sendo perseguido por Saul, talvez Davi tivesse passando por alguma adversidade, quem sabe na sua vida espiritual, quem sabe no meio da tua parentela, da tua família, mas o fato é, ele disse: o Senhor é o meu pastor em qualquer circunstância e nada me faltará. Talvez você nessa noite está passando por luta, peleja, adversidade, talvez você está passando por um problema no teu casamento, um problema espiritual, um problema financeiro, talvez você está passando por um problema familiar, talvez você está enfermo, desenganado pelos médicos, ou quem sabe, talvez você está passando uma perseguição, uma calúnia e causas da justiça que não se resolvem. São inúmeros os problemas. Mas eu venho aqui, nessa noite, dizer para você: vamos confiar no Senhor, porque o mesmo Davi diz no Salmo 121, eleva os olhos para o monte. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Receba a tua vitória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, apóstolo Luciano, pela sua disponibilidade de participar da nossa programação. Pastor Rinaldo, eu tenho um testemunho para contar, de bênção que eu tenho recebido no programa, de bênção de Deus que eu tenho recebido da parte do Senhor. Então você pode estar
falando para a gente aqui. Manda o seu áudio. A gente está providenciando aqui meios para termos no mínimo umas 5 participações ao vivo durante nossas lives. Estamos só começando o trabalho de Deus e a gente vai nos organizando, vamos nos aperfeiçoando, tá bom? Então ouvimos aí essa boa palavra. Como é que ficou o áudio aí do apóstolo Luciano? Ficou bom? Deu para ouvir bem? Fale comigo. Se não ficou bom, a gente ajeita de novo, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço aí para o missionário Miqueias, lá na Tríplice Fronteira, pastor. O que é Tríplice Fronteira? É a fronteira do Brasil com a Bolívia e com o Peru, lugar que estivemos o mês passado. E conhecemos muitos homens de Deus, entre eles esse jovem senhor que já é casado, e a sua esposa, missionário Miqueias. Homem de Deus, menino trabalhador, ele é o cabeleireiro ali dos crentes daquela região, das pessoas necessitadas, e prega o evangelho. E ele está conosco na live. Deus abençoe Miqueias, tá bom? Que a boa mão de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus. Ele disse que não está saindo o áudio, não está saindo o áudio aí na live, sério? É isso? Não está saindo lá. Ah, eu tenho certeza? O que é que aconteceu aqui? Deixa eu tirar aqui esse cabo. Agora eu acho que vai sair. Está saindo aí? Agora confirma aí para mim se está saindo. Eu andei mexendo nos cabos aqui que eu cheguei, saí para... Hoje foi dia de jantar com a família. Então a gente deu uma saída. Só confirma para mim aí se está saindo o som. Saiu áudio perfeito. Ali o irmão colocou, viu? Será que não foi o seu aí, irmão? Que disse que o Francilei disse que não saiu áudio. Já aqui estão dizendo que o áudio está perfeito. Isso é normal, né? Outros estão dizendo que o áudio está baixinho. Tá baixinho, mano? Pois para mim aqui tá bom, né? Dá uma aumentada aí no celular de vocês, porque para mim aqui eu estou monitorando aqui na mesa, tá tudo normal, tá certo? Deixa eu ver aqui com o meu amigo que está fazendo a transmissão aqui. Deixa eu ver aqui com Wesley. Meu amigo Wesley, deixa eu falar com Wesley. Wesley, deixa eu falar com ele aqui. Meu amigo, como é que tá chegando o som aí, tá bom? Estão reclamando, uns estão dizendo que não tá saindo baixo. Eu não estou entendendo. Estou aqui mais perdido do que um cego em um tiroteio. Deixa o Wesley me responder aqui, porque para mim está muitíssimo bom aqui o nosso áudio, tá certo? Vamos para a Bíblia. Deixa eu ver quem já está online aí. Vamos ver quem já está online aí. Meu Deus, o povo está chegando. Temos já 75 pessoas ali no nosso canal do YouTube assistindo. Temos mais uma galera aqui no Facebook. O pessoal do Facebook estão reclamando para mim que o meu Facebook está restrito. Não é eu não, viu? Tá tudo liberado aí, não tem nada restrito. No Instagram não está saindo, Bruno? Dá uma olhada direitinho se está saindo agora, por favor. Obrigado pela cooperação. Vocês são bênção de Deus na nossa vida. Veja aí agora se está saindo, Bruno. Ajuda aí o pastor Erinaldo. Vocês são bênção do céu. Veja aí, está saindo. Deixa eu dar uma olhada quem está online aqui. Pastor Rubens está mandando a paz do Senhor. Rubens Rosa Cabral. Ele disse que o som está bom. A Daniela cadeira cativa da live, né, Daniela? Deus te abençoe, querida, viu? Disse que está mandando paz do Senhor. O Francilei disse que aqui no Facebook o áudio está ótimo, muito bom. André Moraes disse que estava saindo baixinho, mas deve estar dando uma melhorada, né? Joãozinho colocou, eu estava acompanhando no Instagram e estava sem som lá. Então o problema é o cabo do Instagram. Esse abençoado aqui, ó. Comprei esse cabinho ontem, isso é caríssimo. R$109 esse abençoado aqui. Amanhã eu vou voltar lá para dar aquela conversada de perto com o pessoal que nós compramos o cabo. Mas tá bom, agora tá saindo aí no Instagram, né? Show de bola! Vamos ouvir mais uma palavra aqui. Vamos ouvir agora o pastor Regis. O pastor Regis tem uma mensagem para transmitir para vocês aqui. O Regis tem um projeto Missionários do Campo,
lá no estádio do Rio Grande do Norte e outros estados do Nordeste. Deixa eu colocar aqui o áudio do Regis, tá bom? Nós vamos nos organizar para ficar tudo show de bola aqui. Tem que dar esses probleminha para vocês nos ajudar, né? Aí esses probleminha, eles são normais. Deixa eu ver se é esse vídeo, esse áudio aqui. Vamos lá. Vamos agora ouvir o Regis aqui na nossa programação. Deixa eu soltar aqui, peraí, viu? Eu soltei, já foi o final. Meu Deus, é glória. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, pastor Regis Silva aqui, do Rio Grande do Norte, presidente do Missionário do Campo. Quero aqui deixar uma palavra para todos os irmãos desta live maravilhosa aí do meu amigo pastor Reinaldo Silva, a live Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra revelada, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus descreve no seu capítulo de número 11, no versículo de número 28, um convite que o Senhor Jesus faz a todos os povos, a todas as nações, a todas as gentes, quando ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Perceba que dentro deste versículo, Jesus ele faz um convite, e o convite que Jesus faz é um convite diferenciado, pois todos os convites que são feitos a nós é para nós levarmos algum presente, ou para que nós sejamos honrados em algum lugar determinado. Dependendo da posição que nos encontramos, o convite nos é feito. Mas o convite de Jesus é diferente. Jesus convida uma classe de pessoa que ninguém quer perto. Jesus convida os cansados, os sobrecarregados e os oprimidos. E aí ele ainda diz algo que vai confortar e algo que aqueles cansados, aqueles oprimidos e aqueles sobrecarregados serão beneficiados. Eu vos aliviarei. Perceba que ele toma responsabilidade para ele mesmo. Jesus dizendo: eu tenho alívio para a sua alma, eu tenho paz para o seu coração, eu tenho estrutura para a sua vida. Jesus faz um convite que ninguém faz. Ninguém quer alguém que está cansado, ninguém quer alguém que está sobrecarregado, ninguém quer alguém que está oprimido. Mas Jesus ele faz o convite: vinde a mim vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vou tomar a responsabilidade de vós, eu vos aliviarei. Então você que neste momento está ouvindo, que está cansado, que está oprimido, que está sobrecarregado devido às fadigas da vida, devido a tudo que nós estamos passando e vivenciando, Jesus ele tem afago para a sua alma, Jesus tem alívio para o seu coração, Jesus tem estrutura para a sua vida. Então fique com esta palavra, porque somente Jesus, ele complementa o vazio da sua alma e da sua vida. Deus abençoe a todos. É isso aí, pastor Regis Silva, um dos pregadores do Gideon Missionário da última hora. Olha, o nosso monitor da nossa live, que faz a transmissão, o Elis colocou aqui: o som tá bom, normal, acho que é a internet que estava travando um pouco, mas melhorou, né? Nossa internet aqui em Santa Catarina é uma internet bem boa, mas dá esses problemas de vez em quando, né? Agora tá tudo certo, tudo na santa paz. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, vamos para a Bíblia. Bora, pastor Reinaldo, estou precisando da palavra. A palavra hoje aqui, que Deus colocou no coração, eu estou pedindo sempre a Deus uma palavra para os irmãos. A gente não prepara a palavra aqui para denegrir a imagem de ninguém, nem combater com ideias de ninguém. A gente está aqui pregando a palavra do Senhor, e eu acredito que a palavra de Deus, ela sempre traz para nós vida e vida abundante. Eu tenho um pedido para você: não é inscrito no canal do pastor Reinaldo Silva, se inscreva, porque tem muita novidade aí no nosso canal. Gilson está por ali também já, Ribeiro, a paz do Senhor, pastor Reinaldo Silva, amém, meu amigo, Deus abençoe. Tem uma galera muito boa aí já na nossa live. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Pastor, quem eram os coríntios? Eram os torcedores do Corinthians de hoje? Não. Os coríntios eram moradores de uma grande cidade, de uma grande metrópole. Para os irmãos terem ideia, Coríntios tinha 450 mil habitantes. Era uma baita de uma cidade. Era uma cidade portuária. Na cidade de Coríntios haviam 2 portos. Um porto chamado Porto de Licaion e o Porto de Sancreia. Foi na cidade de Coríntios que Paulo pregou a mensagem de Deus juntamente com 2 crentes chamados
Áquila e Priscila que ele encontrou lá. No ano 52, na sua segunda viagem missionária, Paulo prega e lá tinha uma deusa dentro da mitologia grega, que para quem não sabe, Coríntios era uma cidade do país da Grécia, que às vezes tem gente que não entende essas informações. Coríntios era uma cidade que fazia parte do país da Grécia. Por exemplo, a cidade de Camboriú, Santa Catarina, é uma cidade de um estado brasileiro. Então, a cidade de Coríntios, ela tinha essa deusa chamada de Epafrodite. Dentro da cultura grega, Epafrodite ela era a deusa da sensualidade, ela era a deusa da fertilidade e também era venerada como deusa de outros segmentos mais. Para vocês terem uma ideia, quando alguém ia chegando em Coríntios, para chegar em Coríntios só chegava de barco, de navio. Não tinha estrada terrestre para Coríntios. Tinha que ser através dos navios, a entrada de Coríntios. Em uma das entradas de Coríntios, tinha que chegar no porto de Sancreia ou no porto de Licaion. E quando alguém ia chegando em Coríntios, a primeira coisa que ele avistava era o grande templo da deusa Epafrodite, a deusa da poesia, da sensualidade, da fertilidade e tantas coisas. Essa era a ideia dos gregos com relação a essa deusa. O templo da deusa Epafrodite ficava 527 metros acima do nível do mar. Então, quem ia chegando em Coríntios já ia de cara avistando esse grande templo. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Coríntios era uma cidade comerciária da época. Quem chegava nela eram pessoas que eram mercadores, viajantes que estavam ali vendendo as suas mercadorias. Então era uma cidade que rolava muito dinheiro. E havia 1000 prostitutas cultuais. Pastor, me explica quem eram essas prostitutas cultuais. Eram mulheres que eram escolhidas pela gerência da administração do templo da deusa Diana, da deusa Epafrodite, perdão. Não era uma mulher qualquer. Tinha que passar todo por um crivo de uma escolha. Era uma mulher que tinha que ter muita beleza, muita aparência física para poder servir no templo da deusa Epafrodite. Mas essas 1000 mulheres, chamadas de prostitutas cultuais, elas tinham uma obrigação de fazerem programas. Isso mesmo, como existe a chamada garota de programa, elas faziam o programa e elas pegavam as rendas dos programas que elas faziam com os mercadores que chegavam ali, e elas arrancavam dinheiro através da prática da prostituição, e elas sustentavam toda a luxúria do templo da deusa Epafrodite. Pastor, como é que o senhor sabe dessas coisas? Estudando as culturas, tá? As culturas gregas, as culturas judaicas, as culturas romanas, as culturas antigas, elas falam, existem 2 maneiras de nós ouvirmos a voz das coisas passadas. É por meio da arqueologia, que traz, para os irmãos terem uma ideia, restos de cidades, restos de coisas que eram usadas no passado, e através dos escritos. Então eu gosto muito de estudar sobre arqueologia, e também eu não sou arqueólogo, viu, irmãos? Eu nunca escavei um buraco para achar nenhum dente de ouro. Eu estou falando que eu gosto de ouvir história. Nós temos o doutor Rodrigo, que ele é da Igreja Adventista. Eu, em questões teológicas, tem muita coisa dele que eu discordo, mas o fato do trabalho como pregador e como um arqueólogo de mão cheia, e também é um baita de um historiador, eu posso dizer que é um grande homem, que a gente aprende muito com ele. Então, pastor, o que tinha mais em Coríntios? Tinha outro templo de um deus da mitologia grega, que era muito conhecido, chamado Apolo. O Apolo era o deus da masculinidade, era o deus da música, e também era venerado, dizendo os moradores de Coríntios, que ele fazia outras coisas também. Então, para vocês terem uma ideia, até hoje, eu já vi até
esse comentário, as mulheres diziam, fulano é muito lindo, parece um deus grego, porque os gregos, parece, não sei agora, mas naquela época a gente vê muita história dos gregos que eram homens bonitos, os caras eram assim meio parecido com o pastor Arinaldo, viu? Então os gregos eram uns caras bonitos e eles eram muito cheios de desejos, né? De servir aos deuses da época. Eles gostavam desse deus Apolo. A gente sabe que o único Deus verdadeiro que tem o poder de reger todas as coisas é o Deus do céu. Mas os deuses que imperaram na mitologia grega por muito tempo, eles ficaram famosos. Até hoje, o panteão de deuses da Grécia era um número muito grande de deuses. Então, os homens de Coríntios, eles veneravam com todas as suas forças, com todas as suas crenças, o deus Apolo e também a deusa Epafrodita. Mas chega Paulo, eita, irmãos, é forte, chega Paulo, o pregador missionário, e quando Paulo chega em Coríntios, Paulo começa a pregar. Ele disse, eu não preguei em Corinto uma mensagem usando palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu preguei mensagem no poder do Espírito Santo. Preguei mensagens em Coríntios com poder. As prostitutas cultuais do templo de Epafrodito começaram a se converter ao Deus que Paulo pregava. Os homens bonitos da cidade de Coríntios, os adoradores de Apolo, os seguidores de Apolo, começaram a se converter. E Deus começou a trabalhar em Coríntios, na cidade de Coríntios. Deus começou a batizar com o Espírito Santo e com fogo. Deus começou a manifestar o dom da palavra, dom da ciência, dom da profecia, dom da variedade e interpretação de língua, o dom da fé. Deus começou a agir em Coríntios com tanta graça, que quando Paulo escreve, depois de 4 anos que ele tinha ido embora de Coríntios, ele ficou 1 ano e meio em Coríntios e foi para a cidade de Éfeso em seguida. Depois de 4 anos, ele escreve a primeira carta aos Coríntios e ele diz, nenhum dom vos falta, porque Deus abriu os céus sobre a terra de Epafrodite e sobre a terra de Apolo. O evangelho de Jesus continua sendo ainda a mensagem mais poderosa da terra, que é capaz de impactar o mais vil pecador e o transformar em uma nova criatura. É assim que nós aprendemos. Agora, Paulo, ele doutrinava a igreja que ele fundava, ou por meio das mensagens presencial, ou por meio das chamadas epístolas pastorais. E eu gostaria de abordar com vocês um assunto que Paulo abordou com os crentes de Coríntios. Capítulo 7, que é onde nós vamos ler, de Coríntios, versículo 1, diz assim, ó. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Paulo vai falar um assunto aqui sobre casamento. Vai falar, e nesse assunto ele vai falar sobre solteiro, sobre viúvos, sobre casamento entre crente e não crente. Ah, pastor, eu não gosto muito de ouvir esse tipo de mensagem, eu não posso fazer nada, mas é a mensagem de Deus que nós vamos falar aqui nessa noite. O versículo 2 da primeira carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2. Ainda assim, olha o que é que Paulo está dizendo. Para evitar a fornicação, cada homem tem a sua própria esposa,
e cada mulher tem o seu próprio marido. Paulo já começa a responder algumas perguntas que lhe foram feitas pelos crentes de Coríntios, e ele começa dizendo que bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por quê? Por que Paulo está dizendo isso? Paulo não queria que as pessoas casassem? Não. Paulo estava sendo realista quando ele entra no assunto de relacionamento. No momento que nós tomamos a decisão de nos unirmos com uma mulher, lembrando que o casamento instituído por Deus é entre um homem e uma mulher. E esse é o casamento cristocêntrico, o casamento bíblico. Se alguém quiser inventar outra vertente, a Bíblia não aprova e jamais a gente vai achar respaldo para casamento diferente daquele que está nas Escrituras. Aí Paulo vai falar de casamento, porque no momento que alguém assume um relacionamento, tudo vai mudar. Eu vou mostrar para vocês aqui nos versículos seguintes. Vamos lá. O versículo 3 de 1 Coríntios, lembrando que nós não vamos sair daqui. 1 Coríntios 7 dá para nós estudar aqui umas 3 horas, viu? Dá para fazer até uma vigília. O versículo 3 diz assim: o marido cumpra sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. Olha só a orientação de Paulo. O marido cumpra a sua obrigação conjugal, e ele, em contrapartida, diz também, e a mulher também cumpra a sua obrigação conjugal. O que é que se tem num casamento? Tem duas coisas fáceis de entender. No casamento, eu sou casado há 27 anos. Eu tenho direitos e deveres. A minha esposa tem direitos e tem deveres. E não existe fórmula mágica para casamento. Mas existe coisas que devem ser aplicadas. Por exemplo, casamento tem que ter manutenção. Casamento se desgasta? Sim. Porque quem serve a Deus, o diabo nunca vai deixar de atacar um casamento. Por quê? Porque um casamento é onde se constitui uma família, e família, à luz da Bíblia, foi o primeiro projeto de Deus. Eu sempre costumo dizer, não sei se você vai ter essa percepção que eu tenho, que o casamento é tão importante que o primeiro milagre público de Jesus, ele vai fazer numa festa restrita de casamento, que é transformar água em vinho. Então, o casamento é muito importante diante de Deus, porque é de um casamento que se forma a família e aonde estão as bases de toda uma sociedade, é no casamento, e casamento que é realizado e vivido dentro dos padrões da palavra de Deus. Pastor, existe um padrão de Deus para o casamento? É claro e evidente que existe padrões de Deus para um casamento. Vamos lá, tem muita coisa aqui. É forte, hein? É forte esse assunto aqui. O versículo 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido, mais o marido, e também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Paulo está falando aqui já de uma questão da sexualidade, que nem precisa da gente entrar em detalhe. No versículo 5, Paulo diz assim: não vos afasteis um do outro, exceto por um consentimento mútuo por algum tempo, para que se deia o jejum e a oração, e ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autoconfiança ou autocontrole, dependendo da interpretação. Gente, isso aqui é muito forte. Paulo está dizendo assim: a mulher não se aparte do marido, nem o marido da mulher, a não ser que seja por consentimento mútuo. Por exemplo, eu e minha esposa falam assim: amor, esse mês eu não vou dar nenhum beijo em você, eu vou passar o mês todinho orando e jejuando. Um casal pode fazer isso? Pode. Pode. Dentro de uma combinação. Agora, não faz uma coisa combinada. Primeiro, vamos ser sinceros que aqui ninguém é anjo, viu?
Um dia nós seremos semelhantes aos anjos. Mas isso aqui, ó, ei, isso aqui é carne, né? Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E eu vou dizer aqui, sem medo de errar, quando Satanás ataca um casamento e consegue destruir, ele destrói um dos pilares da sociedade. Então o casal vai se apartar por um tempo para se aplicar, olha o conselho de Paulo, para se aplicar a oração ou o jejum, mas com consentimento mútuo. Se eu chegar para minha esposa e falar assim, eu falar assim, amor, eu quero passar um mês sem tocar em você, sem olhar para você, sem beijar você, sem lhe abraçar, aquela coisa toda de casal que você sabe. Se ela disser, não, eu não quero esse mês, eu quero, vamos deixar mais para frente. O que você faria? Minha esposa está endemoniada, não quer que eu me consagre. Vamos para a Bíblia está dizendo que tem que ter um consentimento mútuo. Se não for mútuo o consentimento, se a esposa não disser não ao esposo também, né? Nós já sabemos de muitos casos, já vivemos, fomos testemunhos de casos de problemas seríssimos em relacionamento, porque a santa mulher de Deus, ou o santo homem de Deus, inventou de se apartar da sua esposa ou a esposa do esposo para se consagrar sem avisar o cônjuge. Chefe, não fale nem comigo essa semana que eu estou parecendo um querubim. Ô, meu irmão, a gente não pode ser neófito nem menino na fé. As coisas têm que estarem de acordo com as escrituras. Passou das escrituras, não funciona. Não funciona. Tem que estar de acordo. Paulo está ensinando um assunto muito relevante para aquela época e para hoje. Ele está dizendo que só pode se separar se tiver consentimento mútuo para um propósito com Deus. E isso é benéfico. Deus vai olhar um casal que resolveu ficar um tempo sem se tocar. Mas olha o que é que Paulo vai dizer. Não seja por muito tempo, para que Satanás não vos tente. Paulo estava falando de algo espiritual e também ao mesmo tempo humano. E ele sabia muito bem o que Satanás poderia fazer se achasse brecha. O capítulo 7, versículo 6, Paulo disse assim: mas eu falo isso por permissão e não como mandamento. Olha o que é que Paulo vai falar. Porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus. Um de uma maneira e outro de outra. Deixa eu abordar um assunto aqui. Deixa eu explicar primeiro uma coisa. Eu gosto de dizer o que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia não está dizendo, o pastor Rinaldo não vai ter essa autoridade, essa autonomia para dizer o que a Bíblia não está dizendo. Paulo está dizendo assim: eu quero que todos fiquem como eu. Há muitas teorias relacionadas a Paulo. Alguns chegam a declarar que Paulo era viúvo. Há a possibilidade dele ser viúvo? Porque dá para entender dentro dos contextos bíblicos da vida de Paulo. Dá para entender que Paulo pode ter sido também um homem que não casou. Mas há uma teoria que Paulo precisava ser casado porque Paulo fazia parte do Sinédrio, que era o grupo de 70 homens em Israel. E para fazer parte do Sinédrio, Paulo tinha que ser casado. Pois bem, eu não tenho como dizer para você se Paulo era casado, ou era solteiro, ou era viúvo. Foi casado, ficou viúvo. Eu só tenho uma coisa para dizer a vocês. O camarada entendia de relacionamento com base bíblica. Então, isso a gente precisa deixar bem claro para vocês aqui. O versículo 8, Paulo disse assim: eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se permanecesse como eu. É aqui onde os teólogos dizem que Paulo ou era viúvo ou era solteiro, porque ele está fazendo uma declaração. Mas se não podem conter, o que dá para entender é que Paulo não tinha mulher aqui. Se era viúvo ou solteiro, a Bíblia não dá
definição sobre isso. Mas aqui ele vivia só. Isso aí eu digo sem medo de errar. Pela a informação bíblica, Paulo vivia sozinho. Ele diz, bom aos solteiros e viúvos e viúvas que permanecessem como eu, mas se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar-se do que abrasear-se, do que manter um relacionamento sexual ativo e não estar judicialmente casado. Isso que é forte, hein? É um assunto muito, assim, que nem todo mundo gosta de ouvir, mas é um assunto bíblico que a gente não pode deixar passar de lado, né? Paulo vai dizer mais assim, ó. E aos casados ordeno, não eu, olha aí a profecia, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Irmãos, por que é que Paulo está dizendo isso? Porque uma mulher cristã, primeiro, Paulo está falando aqui para crente, viu? Isso aqui Paulo não está falando para os gentios, para os bárbaros, para os citas desconvertidos, ele está falando para a gente crente. Paulo escreveu essa epístola aos Coríntios, aos santificados, como disse ele, de Coríntios. Ele está falando para a gente salva, para a gente que vivia o evangelho de Cristo na sua época, e a palavra de Deus, ela fala conosco hoje da mesma forma que falou naquela época passada. O versículo 11, Paulo disse assim, mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou se reconcilie com o seu marido, e o marido não deixe sua esposa. É forte, hein? Isso aqui é pesado. Paulo está dizendo no versículo 10, a mulher não deixa o seu marido, mas se deixar, permaneça solteira ou volte para o seu marido. É forte isso aqui, né, irmãos? Paulo está falando aqui para gente salva, gente convertida. Vamos mais para frente que depois a gente recapitula isso aqui. Mas aos restantes, digo eu, não o Senhor, aqui já era um parecer dele. Se algum irmão tem esposa descrente, e ela consente em habitar com ele, não a abandone. A irmã aceitou Jesus. O marido é endemoniado. Não quero mais saber desse demônio. Epa, Paulo está dizendo assim, que se você é crente e o seu esposo quer permanecer com você, mesmo você sendo convertida, não deixe ele, porque ele é santificado por sua causa. O marido quer viver com você, você já sabe, irmã. Ah, pastor, meu marido é um homem endemoniado. Tem marido endemoniado? Tem. Mas quem tem a santidade de Deus é você. Quem tem a graça de Deus não é ele, é você. É você quem vai ganhar ele para Cristo. Nós temos diversos testemunhos de pessoas que se converteram e ganharam o marido para Jesus com o seu testemunho, cumprindo suas obrigações de dona de casa. Eu agora sou crente, a irmã. Não vou fazer almoço nem café para aquele endemoniado. Vou só para a igreja orar e jejuar. Ele vai permanecer endemoniado. Viu? A Bíblia está nos ensinando, se o marido insiste, a mulher também, viu? Eu conheci um irmão, que ele se converteu. E ele era um tipo de pessoas que se converteu de verdade. E ele foi fazendo a obra de Deus, começou a se destacar e foi chamado para o ministério. E a esposa dele não se converteu. Mas ele nunca deixou de amá-la, de cuidar dela, e nunca desprezou ela por ela não ter se convertido, por ela ainda não ter aceitado Jesus. E foram muitos anos, viu? Isso, pastor, o que é que tem de interessante nisso? Um homem de Deus que se converteu e olhou para a Bíblia e viu esse texto aqui e disse, minha esposa ainda não é convertida, mas ela quer viver comigo e nós vamos viver bem. E viveram, todo o tempo que eu conheci eles viviam muito bem, pastor, mas e o jugo desigual? O jugo desigual é quando eu estou na igreja, eu sou solteiro, ou a irmã fulana é solteira, vai lá no mundo buscar alguém que não tem a mesma fé
igual a você. Aí vai ser o jugo desigual. Porque o cara vai para a igreja, a menina que ele se casou não gosta de igreja, vai para o forró, vai para a balada. Não vai dar certo, é o que a Bíblia diz, que é o chamado de jugo desigual. Agora, cada caso deve ser analisado de forma criteriosa dentro das Escrituras. Eu estou falando aqui o que Paulo ensinou sobre casamento de crente e não crente. E eu não tenho problema nenhum em ensinar isso aqui, porque eu estou falando de Bíblia, meu irmão. Eu estou falando de Bíblia. Tem gente que não gosta. Tem gente que não... pastor, isso não é assunto para o senhor falar em live. É para falar o que em live? Isso aqui é a palavra. Toda noite nós trazemos uma mensagem diferenciada. Já disse, torna a repetir. Passei 22 anos da minha vida dirigindo igreja, pastoreando. Hoje estamos trabalhando na função de um evangelista, pregando aqui, pregando ali. E assim, eu nunca gostei de preparar mensagem para atacar ninguém. Eu gosto de deixar Jesus falar. Ontem eu preguei uma mensagem na cidade de Brusque, aqui em Santa Catarina. E quando eu fiz um apelo, com muita lágrima nos olhos, uma mulher aceitou Jesus. A gente quer aplicar a mensagem para Jesus salvar, batizar com o Espírito Santo, transformar, mas a gente não pode fugir de falar a verdade do Evangelho. Versículo 13, é a mulher que tem marido descrente ou vice-versa, né? E ele consiste em habitar com ela, não o abandone. Não abandone, meu irmão. Sua esposa que ainda não se converteu, não abandone, minha irmã. Temos problemas demais com pessoas que não olham para isso aqui. E tem até pastor sem sabedoria, deixa aquele endemoniado, irmã. Irmão, deixa aquela endemoniada, está cheio de gente crente aí para ser casado de novo. Irmãos, a gente precisa ter base bíblica para não estar falando abobrinha e nem ensinando aquilo que a Bíblia não ensina. Por isso que tem 3 tipos de doutrina que a gente precisa analisar. Tem a doutrina de Deus, que é irrefutável, imutável, irrepreensível, a doutrina das Escrituras Sagradas. Existe doutrinas de demônios que a gente consegue detectar com a nossa visão espiritual aguçada, e existe doutrinas de homem. O homem pode criar doutrinas dogmáticas e aplicar para a vida das pessoas, e às vezes não tem respaldo nas Escrituras, né? A Bíblia diz, no Velho Testamento, Moisés diz, goteje a minha doutrina como a chuva. Você já viu que o gotejar é lento? Você vai formando a água no gotejar lento. Então, de forma constante, contínua e lenta, a gente vai gotejando a doutrina, aprendendo, acumulando conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que você sabe da profecia de Oséias, capítulo 4, versículo 6, né? Meu povo sofre ou foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Conhecimento não é para você se achar acima da média, ou para a gente estar querendo ser melhor do que ninguém. Não é isso. Conhecimento é para você aprender, viver o conhecimento de Deus e ensinar. Lembra o que Paulo disse? Paulo disse assim, ei, de graça recebeste, de graça dai. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. É bíblico, né? O versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela esposa. E a esposa descrente, olha aí, hein? É santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas agora são santos. Irmãos, isso aqui é um mistério tão grande. Por isso que a mulher crente que já se converteu e o marido não, os filhos não. Olha a ordem da palavra. Eles são santificados por sua causa, minha irmã. Eu sei que não é fácil. Já pastorei a igreja com casais que um se converteu e o outro não se converteu. Nem todo caso é fácil. Mas eu nunca vou lhe aconselhar a deixar o seu cônjuge. Eu vou dizer para você, permaneça firme se ele quiser morar com você. Porque é o que a Bíblia está nos ensinando. Diz assim, o versículo 15, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Ele não é crente ou ela não é crente, quer se apartar? Aí Paulo diz, se aparte. Pode se apartar o irmão
ou a irmã não está sobre a servidão. Nesse caso, Deus nos chamou para a paz. Tá certo? Camarada, a mulher se converteu. O camarada não aceita a fé dela em Cristo. Não quero mais você. Vou arrumar outra aí na primeira esquina. Ele quer ir embora? A Bíblia está lhe dando direito de não insistir para ele ficar. Tá vendo? É o que a Bíblia está ensinando. Não quer ficar com você? Então aparte-se. Está oprimindo você, está colocando um jugo em você e não quer morar com você? Então se aparte. Né? É forte isso aqui, mas é o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia tem resposta para tudo, irmãos. Vamos lá, o versículo 16. Porque como sabes, ó esposa, se tu salvarás teu marido? É uma pergunta. Ou como sabes, ó homem, se tu salvarás tua esposa? Paulo faz uma pergunta tanto para o homem como para a mulher. Se o marido quer se apartar dela, ou ela quer se apartar dele, porque um é crente e o outro não é, um se converteu a Jesus, o outro não quer e quer deixar você, a Bíblia diz assim, pode deixar ele embora, porque você não sabe se ele vai se salvar. Ou vice-versa, né? É o que Paulo está ensinando aqui. O versículo 17. Pastor, esse assunto polêmico. Não tem nada de polêmico aqui. Isso aqui está mais claro do que água cristalina. É a palavra de Deus que nós estamos aqui falando ela para vocês. Vamos lá, o versículo 17. Mas assim como Deus distribuiu a cada homem, como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande. E assim eu ordeno em todas as igrejas de Deus. Paulo está ensinando que da forma que o Senhor chamou alguém, o Senhor o chamou, então ande como o Senhor o chamou em cada igreja. Vamos citar um exemplo aqui. O camarada aceitou Jesus, a mulher não quer mais ele. Vai ser difícil para ele, e se tiver filhos? Mas a mulher cismou que não quer o cara. Ele vai prender ela? Ele não vai prender ela. Ele vai deixar ela, ou ela vai deixar ele, porque na verdade é uma decisão dela. Pastor, o que é que se faz numa hora dessa? Primeiro, uma boa conversa. Ninguém está isento de uma boa conversa. Pastor, eu gosto da minha esposa e eu me converti. Eu devo deixar Jesus para minha esposa ficar em casa, que ela disse que só fica se eu abandonar o evangelho. Aí o bicho pega, porque é aí onde a gente vai entender se Cristo está em primeiro lugar na nossa vida. Aí é um assunto muito complexo, mas tremendo, né? Tem gente escrevendo aí, depois eu respondo. Deixa eu pregar mais um pouquinho aqui. O verso 18. E algum homem chamado sendo circuncidado não se torne incircunciso. E alguém chamado também circuncidado não se torne... alguém chamado incircuncidado não se torne circuncidado. Paulo já está falando aqui de um outro assunto a respeito da circuncisão e da incircuncisão. Ele entra aqui e diz, a circuncisão nada é, e também circuncisão nada é, mas a guarda dos mandamentos de Deus. Os irmãos sabem que a circuncisão era algo que o homem fazia, ao 8º dia de nascida a criança fazia, que era passar pelo processo da circuncisão para fazer parte do povo de Deus. O versículo 20, cada homem permaneça na vocação que foi chamado. Fosse chamado servo, não te preocupes, mas se tu pode chegar a ser livre, aproveita o bastante. É forte esse assunto aqui, né? Vamos adiantar que tem muita coisa boa aqui. Porque aquele que é chamado pelo Senhor sendo servo, é homem livre do Senhor. E semelhantemente também, aquele que é chamado sendo livre, é servo de Cristo. O versículo 23, olha que palavra linda. Fostes comprado por um bom preço, não sejais servo dos homens. Paulo está falando aqui da liberdade que os escravos tinham naquela época. Vamos continuar. Ele dá uma pulada sobre o casamento aqui. Irmãos, o versículo 24 do capítulo 7. Irmãos, cada um homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Aí, agora o versículo 25, ele volta para o casamento.
Agora Paulo vai mexer com os solteiros. Olha o que é que Paulo vai falar. Versículo 25, de primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 7. Estamos estudando o capítulo 7 hoje. O 25 diz assim: ora, com relação às virgens, eu não tenho o mandamento do Senhor. Contudo, eu dou a minha opinião, como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel. Mais uma vez, Paulo está demonstrando aqui que ele vivia só. Ou era solteiro, ou era viúvo. Ou há quem diga também que a esposa deixou ele e ele vivia separado. Tem essas três possibilidades. Pastor, qual é que estão certas? Qual é que está certa? Eu não sei. Vou repetir. Eu não gosto de dizer, nem posso, não é questão de gosto, de dizer o que a Bíblia não diz. Então Paulo, essas três coisas, ele era um. Ou Paulo era viúvo, ou ele era solteiro, ou ele era separado. Há quem diga que a esposa deixou ele quando ele se converteu, porque não quis lhe acompanhar nas mensagens. E Paulo estava tão envolvido na obra para doutrinar a igreja que ele nem entrou nesse aspecto de falar da sua particularidade, né? Lembra do espinho da carne? Paulo tinha um espinho na carne e disse: eu orei ao Senhor, pedi, porque o mensageiro de Satanás me esbofeteava. Já apareceu tanta gente dizendo que o espinho na carne de Paulo era isso, era aquilo, era tal coisa. Mas a Bíblia não diz o que é. O pessoal da igreja da Galácia, que é chamado os Gálatas, disseram: Paulo, a você nós daríamos até os olhos. Alguém acha que era um problema na vista, pelo pessoal da Galácia ter dito isso. Mas, vou repetir, nunca devemos dizer o que a Bíblia não diz. Você concorda, irmãos? Amém? Vamos lá. O versículo 26. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Ensinando aos jovens, às virgens, aos solteiros: fique só, não case. Pastor, peraí, irmão, isso aqui vai confronto direto àquela pessoa que está servindo a Jesus, mas está desesperada para casar, né? Está desesperada. Se Jesus, eu acho que até pede para Jesus não vir arrebatar a igreja antes dela casar. Não, irmão, para que esse desespero, né? Se o céu é bem melhor do que a terra. Mas casar é ruim, pastor? Para mim é simplesmente maravilhoso. Fiquei até mais bonito depois que casei, viu? Casar é bênção do Senhor. O versículo 27. Estais ligado a uma esposa. Olha o que é que a Bíblia está dizendo. Não busque desligar-te, certo? Não busque... Estais desligado de uma esposa, não busque esposa. Eita, Paulo vai corajoso, né? Paulo inspirado por Deus. Tá solteiro? Não busque mulher. Tá ligado, tá casado? Não se separe. Porque em ambos os aspectos desse assunto aqui, Paulo disse assim, que quem está casado não se separe. Porque o casamento separado vai causar algumas situações caóticas em quem está envolvido nos relacionamentos, no filho, na família, em tanta coisa. Para a sociedade moderna, casar, divorciar, separar é normal. Eu casei faz 27 anos, eu posso contar isso aqui, porque eu vi com esses dois olhos e ouvi com esses ouvidos. Nós casamos na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Foi até eu até falei na igreja semana que eu e minha esposa, a gente só completa ano de casamento de 4 em 4 anos. A gente casou dia 29 de fevereiro, um dia bissexto, né? De 1996, certo? E foi muito interessante o que o juiz, o doutor Baltazar, nunca me esqueci, até o nome do juiz que me casou civilmente. O doutor Baltazar fez uma reunião comigo e mais com outros casais ali, acho que eram uns 8 que estavam ali, que ele fazia o casamento coletivo ali, e a gente assinava o casamento civil, e tinha todo aquele acompanhamento, depois a gente ia para o religioso. E a gente, ouvindo o doutor Baltazar,
aconselhando a gente, incentivando a permanecer casado, que era uma bênção para a sociedade. E ele foi fazendo algumas perguntas. Quando ele perguntou para um casalzinho de jovem, um carinha, um rapaz, que estava casando com uma mocinha perto da gente, o doutor Baltazar fez uma pergunta para ele, como fez para todos ali. Não sei se hoje o juiz ainda faz isso. Naquela época ele fez. O moço falou assim para o juiz: doutor, eu estou casando, se não der certo eu separo, não tem problema nenhum. Desse jeito, irmãos. Eu estava me casando ali com outras intenções, e eu vi aquele cara fazer isso, ó, nem respeitar a menina que ele estava se casando ali naquela hora, né? E talvez a moça cheia de sonho, muito apaixonada, e sabe-se lá o que é que aconteceu, porque eu não conhecia eles, a gente estava ali só junto. Eu estou contando isso porque é triste uma cena dessa. Imagine como é que ficou. Já pensou? A família tudo ali testemunhando, os pais da moça que estava ali no casamento, a família ia, bastante parente, ouvir da boca do camarada essas palavras, né? Meu Deus, isso não foi muito pesado, e eu tive que ouvir isso. O versículo 28, Paulo diz: mas se casares, não peca. Pastor, Paulo era meio desequilibrado? Não, Paulo tinha equilíbrio demais. Ele está ensinando de forma minuciosa e detalhada sobre todos esses assuntos. Está casado? Oh, maravilha, não se separe. Está solteiro? Está igual a mim. Ele falou no início para os viúvos. Está viúvo? Não busque mulher. As virgens cuidam daquilo que é do Senhor, como agradar o Senhor. Irmãos, uma pessoa solteira, um rapaz solteiro, uma moça solteira, tem mais tempo para Deus do que quem é casado. Porque a gente que é casado tem que cuidar da esposa, dos filhos. O nosso tempo de homem casado tem que se dividir em três aspectos. Primeiro, vamos lá: Deus, trabalho e família. Família, trabalho e Deus. Deus em primeiro lugar sempre, a gente sabe disso. Mas assim, vocês acham que seria bom eu ir só para a igreja, só pregar e não trabalhar para cuidar da família? Não funciona, irmãos. Até porque a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga ou preguiçoso. Então nós temos que entender que família, trabalho e Deus tem que os três estarem em concordância constantemente para que funcionem e tudo tenha o seu equilíbrio. A gente sabe que Deus está acima do casamento e do nosso trabalho, mas essas três coisas têm que estarem ligadas e equilibradas. Paulo está dizendo: se casares, não pecas. E se a virgem quiser casar, também não peca. Porém, os tais terão tribulação na carne. E eu queria poupá-los. Meu Deus, olha o que é que Paulo está dizendo. Pastor, em casamento tem tribulação? Claro que tem. Casamento tem problemas, tem adversidade, tem divergências de gosto, as personalidades são diferentes. Pastor, e o amor? Não suporta? Suporta. O amor é o sustentáculo de um casamento, de um relacionamento. Mas você sabia que num casamento, um tem que abrir mão de algumas coisas por causa do seu cônjuge? Tem que abrir. Eu vou contar uma coisa aqui que é simples, mas que eu acho bem interessante isso no meu casamento. A minha esposa só gosta do meu café. Eu viajei, sempre viajo alguma viagem missionária. Ela diz: eu só tomo café bom quando você chega. Eu tenho essa obrigação. Se eu estiver em casa, eu faço o café dela com prazer e com alegria. É uma coisa assim, para alguém pode ser insignificante, mas ela me agradece com aquele sorriso: obrigado pelo café. E ela sabe de algumas coisas que eu gosto também. Deixa eu dar uma desligada no ar aqui, irmão. Que ela também faz com carinho, faz com gosto, faz com dedicação. Isso é uma coisa que parece simples, mas é bem relevante para um relacionamento. Então Paulo está dizendo assim:
Se quiser casar, não vai pecar por casar, porque tem religião que inventa que se o cara casar, está pecando. Ah, mas casamento vai ter que praticar sexo e é pecado. O sexo é pecado quando é praticado fora dos padrões da Bíblia, fora de um casamento, aí sim. Mas o sexo foi algo prazeroso criado por Deus, até para a terra ser multiplicada, é o que a Bíblia nos ensina. Agora, quando é feito fora de um relacionamento, aí é condenável pela palavra de Deus. Aí vai trazer tribulação excessiva sobre a vida do ser humano. Vamos lá, o versículo 29. Mas isso eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é os que têm esposas sejam como se não tivesse nenhuma. Olha só, é forte isso aqui, né? E os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem. Paulo às vezes muda de assunto aqui. O versículo 33. Mas o que é casado cuida das coisas que são do mundo, em como ele pode agradar a sua esposa. O versículo 34. A diferença, olha aqui, irmã solteira e casada, isso aqui é para as mulheres de Deus, para as varoas. Há diferença também entre esposa e virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo, em como ela pode agradar o seu marido. Então Paulo trata desses assuntos de forma detalhada e minuciosa sobre o casamento, sobre a separação, sobre o relacionamento do crente com o descrente, que aquela pessoa se converteu a Jesus e veio para o evangelho e precisa estar debaixo dessas orientações. Então isso a gente aprende, esses assuntos com a Bíblia, e a gente só cresce, meus irmãos. E a gente só cresce porque a Bíblia nos ensina assuntos pertinentes à nossa vida real. A vida não é uma fantasia, não é uma ficção. É igual você assistiu no vídeo. Casamento, relacionamento precisa ser mantido, tem manutenção. Não está podendo pagar uma pizza para a esposa, paga um cachorro quente, né? Não está podendo dar um lazer grande, viva com aquilo que você pode. Mas o que a Bíblia nos mostra é que o casamento é um projeto de Deus para a sociedade. Eu desejo do meu coração nessa noite, para você que é casado, viva bem com a sua esposa, viva bem com o seu esposo. Você que é solteiro, separado, ou viúva, pastor, eu estou separado, quero casar. Paulo está dizendo que você não peca. Já vá se lembrando que vai casar, vai ter filhos, né? Vai ter tribulação. Eu me lembro de uma vez, a minha filha, ela chupava muito a chupetinha, chamado consolo, quando era bebê. E uma vez, a minha esposa estava tentando tirar a chupeta dela, e ela não estava conseguindo dormir à noite. Eu acho que ela nem tinha perdido. Eu tive que me levantar 2 horas da manhã, pegar uma Brasília que eu tinha e sair na escuridão da noite procurando, cidade do interior, você sabe como é, torcendo para achar uma farmácia aberta ou alguma coisa, um mercado que funcionasse 24 horas para comprar uma chupeta para a criança. Ou seja, ou comprava ou não deixava a gente dormir. Essas coisas, pastor, são importantes. São tribulações que acontecem num casamento, né? Num casamento, às vezes, a gente não compra todos os luxos que quer, por falta de condição, e o casal tem que ter equilíbrio para isso. Eu ouvi a juíza da 9ª vara da infância de Recife. Eu estava na cidade de Garanhuns, no Pernambuco, e ela foi celebrar uns casamentos, eu estava lá, realizando uns casamentos religiosos com efeito civil, que a gente, o pastor, tem autonomia para isso. E a gente vai no fórum a fazer aquelas assinaturas, como eles exigem, e ela estava falando para a gente. Gente, eu estou horrorizada com tanto casamento separado aqui, tanto divórcio, que eu tenho que assinar hoje aqui.
E ela disse, o problema aqui que me chamou a atenção é que a maioria desses divórcios que eu assinei, as pessoas se separaram quando veio uma crise financeira no seu casamento. E eles não tiveram estabilidade suficiente para suportarem a crise no casamento, né? E a gente, irmãos, precisa entender que a vida tem fases. Uma fase você está com uma condição boa, outra fase não está. Você sabe o que é que eu sempre digo? E quando eu pastoreava igreja, cuidava de obreiro, que eu estava pastoreando obreiros sobre a minha liderança, eu sempre dizia para os obreiros, tem obreiro que me conhece, quantas vezes eu falei disso, irmão, cuidado para você que é obreiro, não querer andar todo arrumado, todo boy, e sua esposa andar com o cabelo desse tamanho, que nem um creme você compra para o cabelo da esposa. Eu sempre pensei na minha esposa nunca foi essa mulher que me incomodou com vaidade excessiva, mas eu sempre me preocupei em cuidar da minha esposa. Até hoje a minha filha se admira com isso, porque a gente sempre gostou disso, de cuidar. Então assim, ó, tem pastor, pregador, que ele anda todo luxuoso, mas a esposa, o cabelo parece que nunca viu uma chapinha. E vice-versa, né? Tem irmã também que anda chique e o irmão, o paletó velho, a camisa toda amassada. Isso também não é bom para um relacionamento. Eu estou falando aqui de gente que tem ministério, que está sempre na frente de um público. Essas coisas precisam serem analisadas e tratadas para não se tornar um problema irreparável, né? Irreparável. O Salomão diz que quem destrói uma grande vinha não são as raposas grandes, são as raposinhas que destroem a vinha. As pequenas raposas vão destruindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco a vinha está destruída, porque a preocupação do dono do vinhateiro não é com as raposinhas que... Depois ele vai descobrir que o problema era a raposinha, mas até então ele está preocupado com a raposa grande. Essa miserável dessa raposona aí, e na verdade é a raposinha que está escondida lá dentro. Então, as raposinhas, elas têm que ser jogadas fora. Elas têm que ser neutralizadas. E essas raposinhas são pequenos gestos, né? Invente de gritar a sua esposa para ver a felicidade que ela vai ficar. Ou a esposa, o marido, né? Invente, né? E tem mais, irmãos. Ninguém consegue esconder nada. Se você é um cara brigão com a sua esposa em casa ou vice-versa, quando você estiver na frente das pessoas, você vai fazer do mesmo jeito. Ah, pastor, no meio do povo eu consigo me equilibrar. Consegue não. Consegue não. Pode até uma hora ou outra você dar uma disfarçada, mas não consegue. Então a gente está falando aqui de algo muito sério. E outra coisa, nossos filhos ficam de olho em nós. Nossos filhos não são bobos. As pessoas ficam observando e nós somos os pregadores do Evangelho de Cristo e pregamos com a nossa vida e com as mensagens verbalizadas. Mas as nossas atitudes muitas vezes falam maior do que a tua palavra, do que as nossas palavras. Eu já vi obreiro casado, pai de 8 filhos, vim para o culto cedo, cheirando a perfume da Boticário, um gelzão no cabelo. Daqui a pouco, a irmãzinha vinha com 8 filhos arrastando no colo, outro do lado, não tinha o transporte, às vezes com guarda-chuva que estava chovendo, e o cara vem todo boy. Ah, pastor, tem que chegar cedo para orar. Para que casou? Espere a sua madame para repartir os filhos, né? Espere para vir juntinho. O Paulo disse, eu queria poupar vocês de uma tribulação. Porque tem hora que o casamento atribula nesses aspectos de cuidado. Quem é que não já passou alguma tribulação? Agora, o que a gente entende é que o casamento é uma bênção de Deus para a nossa vida. Isso é uma bênção de Deus para a nossa vida. Tá bom? Eu desejo que você seja feliz, né? Vai dar até um beijo na esposa hoje, uma flor, hein? Bom demais. Vamos orar. Hoje é a nossa 23ª live de palavra e oração. A live Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deixa eu ver quem está online aqui. Deixa eu dar uma lida aqui e mandar um alô para esse povo
bonito demais. Aqui, saiu até a voz. Pastor, meu amigo cantor Ezequiel Santos colocou aqui, cheguei. Deus abençoe, meu cantor. Tivemos junto ali em Brusque. Deus te usou muito, foi muito forte. Gostei muito de lhe conhecer de perto. Vamos estar juntos aí em vários lugares, eu tenho certeza. O Hudson Silva mandou aqui bênção. Deus abençoe, Hudson, meu pastor Aguinaldo, meu parceiro de obra. Colocou aqui, a paz do Senhor, cheguei. Quem chegou atrasado, volta a live aí, viu? Para ouvir a mensagem. Ezequiel Santos colocou, e mais outras pessoas. Então assim, Marcos Correia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pastor Ednaldo, eu já tive um problema no meu casamento. Irmãos, eu não vim aqui constranger você, tá? Se você não tem problema nenhum com o que foi falado aqui, dê glória a Deus. Siga a sua vida. Eu não sou juiz da sua vida, nem quero interferir no seu relacionamento em hipótese alguma. A gente está ensinando aqui o que Paulo ensinou. E a gente não pode fugir dessas realidades. Irmãos, o Facebook, além de estar aqui restringindo as notificações das pessoas, está aqui me proibindo também de ver as pessoas que estão ali, né? Mas Jesus é bom e nós vamos tocando o barco, né? Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Deixa eu ver uma coisa aqui. O que aconteceu aqui? A gente teve que desligar a live do YouTube. Agora eu entendi. Tivemos que desligar porque deu um problema na internet do menino lá de Minas Gerais, lá de Goiás, que faz a transmissão. Glória a Deus, deixa eu ver aqui. Tá bom. Então tá bom. O menino colocou aqui que teve que desligar a live do YouTube porque foi um problema na internet e travou demais. Tá bom, meu amigo? Não tem problema não. Isso é coisa que acontece. Jesus é bom e nós estamos aí para dar glória a Deus. Vamos orar, né? Daniela colocou aqui, que palavra abençoada, estou amando esses estudos. Deus abençoe, Daniela. Vamos sempre trazer pão do céu para vocês aqui, tá bom? Palavra de Deus, a gente vai estar sempre aqui ensinando com o objetivo de todos nós melhorarmos na fé, na vida com Deus e em todos os aspectos da nossa vida. Vamos orar, irmãos, ao Senhor, vamos apresentar a Deus, vamos clamar a Deus, estamos aí nesse propósito. A minha filha hoje perguntou, pai, as lives até que deu, eu falei para ela até dia 31 de dezembro, permitindo Deus, a gente quer fazer uma live todos os dias. É cansativo, a gente atende a agenda, às vezes tem semana inteira que a gente prega fora. Quando aqui por perto de Itajaí é uma benção, né? Quando for fora, que eu tenho algumas viagens para fazer, inclusive a gente vai viajar para a Europa dia 5 de maio. Eu já estou do dia 5 ao dia 22, já estou aqui pensando como é que eu vou fazer. Vou ter que deixar umas lives gravadas em alguns dias, que a gente vai ter em algum lugar que eu sei que não vai dar para fazer. Pastor, o senhor vai fazer a live da Europa? Vou. Também vamos uma viagem para a Argentina, vai ter um congresso. Aonde tiver internet, a gente faz live. É só pegar o celular e botar num tripé, igual eu estou fazendo aqui. A gente tá... Deixa eu bater uma foto aqui. A gente usa aqui 2 celulares aqui no estúdio para poder transmitir e fazer a obra do Senhor. Onde a gente chegar... Deixa eu só fazer uma foto aqui, mas para eu deixar aqui registrado. Aqui dos nossos... tá muito longe, o celular tá muito perto. Deixa eu fazer mais assim. Pronto. Assim tá bom. Então, a gente vai fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não se faz sozinho. Eu estou pregando aqui porque você está aí para ouvir a palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui no Instagram também, que tem um pessoal no Instagram. Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. Tem um pessoal abençoado aí que estão lá também assistindo a live. Mas o Instagram não consigo ver no outro celular não. Depois a gente responde ali. Glória a Deus. Aleluia. O irmão perguntou ali, estou em dúvida, vou fazer uma pergunta. Responda se quiser. Paulo era casado. Você chegou atrasado na live, né, meu filho? Que eu já respondi. Eu disse aqui
de forma bem sucinta e detalhada, que é aquilo que a Bíblia não diz, nem eu, nem pregador nenhum pode dizer. Paulo ou era viúvo, ou era solteiro, ou era separado. Uma dessas três coisas, Paulo era. Mas eu não posso dizer para você, sei que com base bíblica, ele era uma dessas três coisas. Ou casado, ou solteiro, separado. Tá bom? Vamos orar, Senhor nosso Deus, estamos em oração ao Senhor nessa noite, te louvando, te agradecendo por esta oportunidade tão ilustre de estarmos aqui, falando a tua palavra, falando assuntos tão importantes para a nossa vida com o Senhor, para a nossa vida de relacionamento. Eu quero orar por esta pessoa que um dia se uniu pelos laços do sagrado matrimônio. Essa pessoa, meu Deus, que tem andado na presença do Senhor e lutado para ter uma vida estável no seu relacionamento. Eu oro por esse casamento que está vivendo em crise. Que o Senhor venha curar as feridas no relacionamento. Que o Senhor venha estender a tua boa mão, venha cuidar, venha ajudar. Essa pessoa solteira que pensa em contrair núpcia e entrar num relacionamento, em um casamento, que o Senhor abençoe de forma abundante. O Senhor diz, na tua palavra, nós lemos aqui, que aquele que casar não peca. Deus abençoe todos os nossos irmãos, que todas as noites estão aqui cooperando, pedindo a bênção do Senhor, em favor uma das outras. Essa é a minha oração, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Ó, estamos aí chegando ao final de mais uma live de oração, agradecendo a Deus, né, por vocês que estão aí sempre nos suportando. O Breno chegou agora, né? O Breno colocou aqui, eita glória, essa live é uma benção. Deus abençoe, Breno. Edilene Souza também tá aí na nossa live. Deus abençoe, beijão no coração, bom descanso e permitindo Deus, amanhã às 22h30 a gente volta com vocês. Fiquem com Deus.